na sua vida, e nós temos que entender isso profeticamente. E eu quero pregar nessa noite, eu quero falar sobre um novo ciclo de Deus. Eu quero falar sobre Josué capítulo 1, versículo de número 9, nós vamos falar sobre algo que estava acontecendo com esse. Vamos ler a partir do versículo 1, que a gente vai chegar até no 9 e a gente vai entender o que estava acontecendo. Versículo 1, a Bíblia fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, diga comigo assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Diga comigo, morto. E aí o Senhor falou: dispõe-te agora, levanta, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que vocês pisarem a planta dos vossos pés, eu vou dar para vocês, como eu prometi a Moisés. E desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha o que Deus falou para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. E como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e eu não te desampararei. Versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9, Deus fala pela terceira vez: não te mandei eu, ou seja, não fui eu que te ordenei, ser forte e corajoso, não temas, não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Diga comigo assim: ser forte e corajoso. Deixa a sua Bíblia aberta, fecha os seus olhos. Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra. Nós acreditamos que o Senhor é um Deus de ciclos, nós acreditamos que o Senhor é um Deus de recomeço, nós acreditamos que o Senhor é um Deus que faz tudo novo, ó Deus. O Senhor é um Deus que faz coisas novas, o Senhor é um Deus de novidade, e nós estamos aqui nessa noite para nos preparar para viver a mudança que o Senhor tem para nós, para viver a mudança de ciclo que o Senhor tem para nós. E nós queremos te agradecer porque a tua presença está aqui. E até o final dessa reunião, nós seremos tomados pela sua glória. E nós sairemos aqui dessa noite, ó Deus, no último culto desse ano, no último domingo desse ano, transbordando. Eu não sei como nós começamos, eu não sei como esse meu irmão começou, mas eu sei de uma coisa: o Senhor sempre deixa o vinho melhor para o último tempo, para as últimas horas. Eu quero beber o melhor vinho do Senhor nessa noite. Eu quero beber o melhor vinho do Senhor aqui nessa noite, Deus. Eu quero te dizer que o meu coração, ele está aqui pronto para receber o melhor que o Senhor tem para mim nessa noite, ó Deus. E eu quero te dar tudo o que eu tenho. Eu quero te oferecer tudo o que eu tenho. Eu quero agora te dizer que a minha mente, o meu coração, ela está aberta, ele está aberto, ó Deus, para viver algo extraordinário do Senhor para mim. Eu não quero colocar barreiras ao teu Espírito sobre a minha vida, Deus. E eu não quero colocar nenhum fator limitante de obter um novo conhecimento do Senhor, uma nova revelação dos céus para mim. Em nome de Jesus, fala comigo. Você pode dizer: fala comigo, Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Eu falei do raiar de um novo ciclo e nós estamos diante disso. Esse é o último domingo desse ano. E sabe o que acontece nos últimos dias de um ano? Eu sempre percebo isso. Sempre há uma reflexão. A gente sempre procura pensar
o que nós vivemos, o que nós fizemos, o que aconteceu. E isso é muito bom, nós precisamos refletir, até porque você não vai viver nada diferente se você não mudar aquilo que você fez, aquilo que se repetiu no seu ano. E nós estamos diante de um raiar de novos desafios. Esse ano nós atravessamos deserto, nós enfrentamos lutas, tentações, batalhas, perigos, alegrias. Tivemos alegrias, motivações, tivemos fatos que nos alegraram, como o povo de Israel, que viveu tudo isso, e agora, diante de todos os desafios que eles venceram, eu não sei se você acompanhou toda essa maratona de pregação, mas a gente viveu, durante todos esses domingos agora, de um bom tempo, grandes palavras sobre a trajetória desse povo no deserto. E como esse povo, nós também atravessamos inúmeras coisas. E esse povo agora, eles chegam diante de um rio chamado Jordão. Era hora de cruzar o Jordão. Agora, entenda uma coisa, meu irmão, eles viveram grandes desafios. Eles viveram coisas no deserto que você viu que foram coisas impossíveis aos olhos humanos e carnais, mas eles venceram, eles transpassaram tudo aquilo ali, como talvez eu e você. Sabe, eu acho que talvez se você olhar para a tua vida hoje, e eu te convidar a fazer uma reflexão, talvez você não estaria aqui. Você já parou para pensar nisso? Talvez você não tinha nenhum motivo para estar sentado nessa cadeira me ouvindo aqui nessa noite. Ou talvez você tinha grandes motivos para desistir, para desanimar. Talvez você teve livramentos de morte, doenças que você passou, problemas da sua família. Talvez você teve para mudar de lugar, de cidade, de trabalho, não sei o que você viveu. Mas o fato é, você chegou diante do Jordão. Esse é o teu Jordão. Porque o Jordão é lugar de novos ciclos. Jordão é lugar de atravessar ciclo, meu irmão. Eu não sei se você já parou para pensar quanto é profético o Jordão na Bíblia. O Jordão é lugar de atravessar ciclo. Jesus, quando ele deixou de ser alguém normal para ser alguém profético no seu tempo e cumprir a missão dele na terra, onde que ele começou? No Jordão. Aonde João Batista pregou os maiores sermões do Jordão, aonde o Espírito Santo se revelou como Trindade na terra, pela primeira vez no Jordão, quando Jesus estava sendo submerso, sendo batizado, ali estava o Filho, quando o Pai abre os céus, a Bíblia diz que ele fala, esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. O Pai se revela e o Espírito desce em forma de pomba. Ali estava Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade se revelando no Jordão. Por quê? Porque quando um novo ciclo vai começar, os três se ajuntam para cooperar com aquilo que vai acontecer na tua vida, meu irmão. Recebe isso aí profeticamente, diga eu recebo. O Jordão é lugar de novos ciclos. Você está diante do Jordão, independente se você acredita ou não. Depois de amanhã é um novo ciclo, é um novo tempo. Entenda uma coisa, quando eu estou diante do Jordão, eu estou diante de coisas novas. Há uma terra a ser conquistada, há algo a ser atravessado, há inimigos que precisam ser vencidos. E o povo de Israel, eles ansiavam por esse momento da promessa feita a Abraão. Mais de 500 anos, se você não sabe, já haviam se passado. Mas agora chegou o momento, o tempo da oportunidade era aquele. O tempo oportuno de Deus havia chegado e era a hora de tomar posse da herança. Entenda uma coisa, talvez você aguardou por coisas novas há muito tempo e Deus está colocando agora diante de você apenas uma travessia para você ver o cumprimento da promessa dele na sua vida. Eu acredito que 2019 é um ano profético de cumprimento de promessas na nossa vida. Quantos recebem isso? Diga amém. Eu ouvi aquele premier de Israel, não embaixador, como se fosse o presidente de Israel. Ele está no Brasil e ele falou algo ontem que quando eu li a frase que ele falou, eu arrepiei, meu irmão. Eu arrepiei e eu falei, isso é profético. Ele disse, Israel é a terra prometida, mas o Brasil é a terra da promessa. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o Brasil é a terra da promessa. Deus vai cumprir promessas na sua vida. Eu acredito nisso. Eu tenho certeza disso, por quê? Porque se você entender que você está diante de uma mudança de ciclo, você vai viver isso.
Agora deixa eu te falar uma coisa, muita gente muda de ano, mas pouca gente cruza o Jordão. Esse é o problema. É por isso que muita promessa não se cumpre. Muita gente muda de calendário, mas pouca gente muda de ciclo. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Muita gente muda de data, muda de calendário, muda de um monte de coisa, mas não atravessa o Jordão, não muda de ciclo. Deus está colocando diante de nós uma oportunidade de mudar a chave da nossa vida, de mudar o ciclo da nossa vida, de falar a partir de agora, tudo que passou de deserto, tudo que passou de escravidão, tudo que passou de escassez, tudo que aconteceu no deserto ficou, e eu vou atravessar o Jordão, porque eu estou perto das minhas promessas. Sabe, há muitos sonhos que você tem nutrido, há anos no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida financeira, que agora chegou a hora de você cruzar o seu Jordão. O Jordão não tem nada a ver com uma mudança de ano, mas com uma mudança interior dentro de mim, de dizer, eu não vou ficar em 2018 mais. Eu não vou ficar naquilo que passou mais. Eu já não estou apegado mais ao meu passado, mas eu quero transcender isso, eu quero passar esse rio, e eu quero ir rumo às promessas que Ele me deu. Foi isso que Israel estava vivendo, uma mudança de ciclo. Sabe o que você precisa fazer para mudar de ciclo? Porque essa é uma chave, meu irmão. Entenda uma coisa, amanhã um monte de gente vai estourar fogo, um monte de gente vai bater palma, um monte de gente vai chorar, vai rir, vai abraçar, vai dizer feliz ano novo, mas vai continuar em 2018. Essa é a verdade. Eu não sei até quanto dinheiro que gastam para queimar um monte de fogo, para não passar de ano, para não passar de fase, para não passar de ciclo, para continuar preso às coisas velhas. Sabe uma coisa que eu carrego comigo? Você não precisa de nada novo, você precisa abandonar as coisas velhas, meu irmão, porque o novo Deus já está fazendo. Ele faz todos os dias nas nossas vidas, só que nós nos acarregamos e nos apegamos ao que é velho. Agora o que é que eu preciso para mudar? O versículo de número 1 e versículo 2 tem chaves. Olha o que diz: sucedeu que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, diga comigo assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, olha o que Deus falou. Deus assentou com Josué e falou para ele assim, Moisés, o meu servo, está morto, ele morreu, então levanta agora, dispõe-te, ou seja, tenha bom ânimo, anima meu filho, acorda, você está diante de um novo ciclo, desperta, levanta agora de onde você está, pega esse povo que te acompanha, a terra que eu te dei e vai buscá-la, vai cumprir essa promessa, vai correr atrás daquilo que eu te prometi. Foi isso que falou Moisés, meu servo está morto, levanta pois agora e passa esse Jordão, tu e esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Diga comigo assim, a primeira chave. Diga a primeira chave. Diga bem forte, uma primeira chave. Bate no seu peito e fala assim, eu preciso entender que Moisés morreu. Sabe o que eu percebo? Que muita gente não entende isso. Josué, ele era o servo de Moisés, o discípulo de Moisés. E ele viveu todo esse tempo sendo treinado e preparado por Moisés para seguir a promessa. Mas quando Moisés morre, o que Josué faz, irmão? Josué se assenta, ele assenta num lugar, talvez numa pedra, não sei. Ele olha para aquele rio, o rio passando, o povo atrás dele, sei lá, fazendo o quê? E Moisés abaixa a cabeça ali, e ele fica ali, talvez 1, 2, eu acredito que Josué talvez ficou ali meses, porque Deus teve que intervir. Irmão, você já parou para pensar num negócio desse? Que Deus teve que chegar lá e falar assim, meu filho, levanta de onde você está, porque se você não sabe, Moisés morreu, e esse povo precisa chegar lá, e o único que pode levar esse povo é você. Sabe o que eu percebo, irmãos? Que nós muitas vezes nos assentamos diante de um ciclo que precisa terminar para começar um novo, e ficamos ali enlutados com algo que não aconteceu na nossa vida. Enlutados porque a única forma que nós pensávamos que poderia acontecer algo era por meio
de Moisés, e Deus olha para Josué e fala: meu filho, Moisés morreu, o que eu tenho para fazer com esse povo não tem nada a ver com você e nem com Moisés, tem a ver com a minha promessa. Então levanta do seu lugar e vai rumo àquilo que eu prometi. Talvez muitas vezes nós estamos assentados diante de situações que não aconteceram ou que deixaram de acontecer, e nós começamos a perder um ciclo. Entenda uma coisa: o primeiro inimigo que vai te fazer impedir de viver um ciclo novo é lamentar um ciclo velho. É lamentar coisas que não aconteceram, coisas que deixaram de acontecer porque morreu, acabou. E sabe o que é o problema disso? Escuta o que eu vou te falar. É que talvez muitos desses ciclos que acabaram e que nós lamentamos, eles são bons. Sabe por que muita gente não vive um novo avivamento, não vive algo novo em Deus? Porque ele só fica lamentando o que ele já viveu. Sabe o que é chorar Moisés e dizer: nossa, era tão bom naquele tempo? Você nunca vai ter o novo de Deus enquanto você chorar o velho que Deus fez. Por isso que o maná no deserto ele se perdia, ele servia para um dia, porque Deus não faz coisa estragada, Deus não faz coisa monótona. Deus é um Deus de novidade, meu irmão. Deus é um Deus de coisa nova, Deus é um Deus de novos ciclos. E se você não parar de chorar aquilo que morreu, você vai continuar vivendo um luto. Sabe como é que vai ser o seu 2019? Um luto. Um luto do quê? Um luto do que você poderia viver e não está escolhendo em viver porque quer chorar algo velho. Sabe, eu vivi muita coisa grande em Deus, eu te confesso isso, porque peguei uma época muito boa, de avivamento da igreja, de explosão no ano 2000, de som da chuva, fogo e glória, uma coisa errada, coisas grandes em Deus. Mas um dia Deus falou para mim: você nunca vai viver coisas grandes em mim, nunca vai ver coisas novas, se você ficar chorando o que passou, porque o que passou nem eu tenho saudades mais. Eu tenho saudade do que eu quero fazer dentro de você. Eu tenho saudade daquilo que eu não fiz e você não me permite fazer. Eu tenho saudade daquilo que poderia acontecer e você não me permite fazer acontecer. Eu tenho saudade de ver as proezas que eu quero fazer, mas você não deixa eu fazer, porque você está chorando o que passou. Irmão, Deus não tem mais mar para abrir, Deus não tem mais maná para descer, Deus tem um Jordão para fazer você atravessar e uma terra para você fazer você chegar. Deus não é Deus de entretenimento, Deus é um Deus de objetivo. Deus não é um Deus de entretenimento, Deus é um Deus de objetivo. Deus é um Deus que quer te levar para o deserto, para a terra prometida, e não te encantar no deserto. Quem te encanta no deserto é Satanás. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Deus é um Deus de promessa, não é um Deus que encanta os outros no deserto, não. Me perdoa, meu irmão, eu prefiro viver na terra da promessa, sem nenhum tipo de encantamento, do que num tempo de escassez, procurando entretenimento, para ver se alivia minha alma. Está comigo? Novos ciclos precisam começar, mas eu preciso enterrar Moisés. Será que você já enterrou o seu Moisés? Você só tem mais um dia. Senão você já começa o seu ano com 364 dias, porque você já perdeu mais um. Está comigo? Você já enterrou o seu Moisés? Hoje é noite de você sepultar esse Moisés e falar: muito obrigado por tudo que você fez por mim, mas agora sou eu. Agora é um novo tempo, agora é hora de dispor. Deus falou para Josué: dispõe-te, levanta-te. Não fica aí acomodado, mas vai, porque esse povo depende de você. Irmãos, entenda uma coisa: Moisés está morto, mas Deus continua no trono. Josué, quando viu Moisés morto, pensou que Deus parou. Deus não para em homens, Deus conclui as suas palavras. Você está entendendo o que eu estou te falando? Pastor, mas não tem mais ninguém. Entenda uma coisa: Deus não precisa de ninguém para fazer. Ele faz porque Ele é Deus. Se algum dia eu achar que por causa de mim Ele não vai fazer, você pode ter certeza que Ele substitui e levanta outro, porque a obra de Deus não para em pessoas. A obra de Deus, ela continua para o cumprimento de uma promessa. Eu não sei se você está interessado no cumprimento da promessa, mas Deus não está muito aí com aquilo que você quer. Deus está aí com cumprir a promessa dEle, e você é beneficiado por esse processo.
Sabe quando é que as coisas não acontecem? Quando nós pensamos como Josué. Josué ficou lá mimimi no dodói dele, achando que Deus ia interromper a obra porque ele estava desanimado. Entenda uma coisa, o compromisso de Deus não é comigo, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Eu sou beneficiado pelo seu processo. Está entendendo? Sim ou não? Então, quando eu entendo isso, a primeira coisa que eu concluo na minha vida é que se Deus está vivo, não importa se Moisés está morto, porque até quem levantou Moisés foi o próprio Deus. Quando eu entendo isso, eu entendo que a obra continua e eu preciso assumir o meu papel histórico. Escuta o que eu vou te falar. Deus te chama nessa noite para assumir o seu papel histórico. Existe uma parcela que se você não der, que se você não somar, muitos outros vão perder. Deus olhou para Josué e falou: meu filho, se você não levantar, esse povo não chega lá. Está entendendo, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas que não vão chegar onde precisam chegar se você não se levantar? Quantas pessoas que não chegaram onde precisavam chegar hoje, último domingo do ano, porque você não se levantou, ficou lamentando Moisés de 2017. Se você tivesse levantado, muitos estariam aqui atrás de vocês, só esperando o Jordão abrir. Está entendendo? Como que é sério? Como que nós temos uma parcela de responsabilidade naquilo que Deus está fazendo. E às vezes nós damos desculpas dizendo que nós não estamos preparados para cruzar o Jordão, para começar um novo ciclo. Sabe, irmãos, entenda uma coisa. Quantas vezes nós culpamos idade, maturidade, uma série de coisas. E quantos homens que fizeram proezas sem nem mesmo pensar nisso. Sabe como é? Eu começo a estudar e eu começo a lembrar. Alexandre o Grande, ele já havia conquistado o mundo da sua época, aos 23 anos de idade. Os jovens aí dão um pavor, não dá? 23 anos de idade, o cara tinha conquistado o mundo. Quando eu olho para a história, eu vejo Mozart, que já havia sido consagrado como o grande gênio da música, em nível mundial, na sua juventude. Cristóvão Colombo já tinha seus planos feitos para entrar na Índia, meu irmão, aos 28 anos de idade. Lutero iniciou a reforma com 38 anos e Calvino com 21 anos. Quando eu olho para Billy Graham, que aos 40 anos de idade já tinha pregado o mundo inteiro. O mundo inteiro. Sabe por que esses homens fizeram grandes coisas, ainda que talvez muitos deles não conheciam Jesus? Mas fizeram grandes feitos na história, porque não ficaram enlutados com Moisés. Entenderam que eles tinham uma parcela. Enquanto você viver na sombra do luto de alguém, você não vai fazer a tua história, meu irmão. Você não vai construir nada. Você vai ficar simplesmente assistindo coisas que não aconteceram e poderia ter acontecido. Deus olha para nós aqui nessa noite, Ele fala para você nesse último domingo do ano: desperta, dispõe-te, porque eu tenho uma terra que eu prometi para vocês. Moisés, ele pode estar morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar aquilo que eu prometi. Sabe, a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. A nossa vitória não vem de homens, mas de Deus. Os homens, eles passam, meu irmão, mas Deus continua no trono. E cada geração precisa se levantar para cruzar o seu Jordão e manter a chama acesa. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é fiel para prometer e para cumprir. Mas o processo, você precisa andar rumo à promessa. Está entendendo comigo, meu irmão? Sabe como é que eu entendo palavras proféticas? Quantos aqui tem uma profecia na sua vida, uma palavra profética, uma promessa que você recebeu? Falou: pastor, Deus me prometeu. Quantos? Levanta sua mão aqui. Deixa eu te falar uma coisa: toda palavra profética é uma semente. E a única responsabilidade dessa semente é sua. Deus é fiel para fazer com que você veja os frutos da sua semente. Mas Ele precisa de você se levantando para plantar e trabalhar por essa semente. Você está entendendo, meu irmão? Sim ou não? Quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso assumir o meu
papel e ter autorresponsabilidade por aquilo que acontece. Escuta o que eu vou te dizer: tudo o que aconteceu e tudo o que não aconteceu em 2018 é culpa minha e é culpa sua. Porque enquanto você achar um culpado, você nunca vai crescer. Assuma as suas responsabilidades. E fala: não aconteceu porque eu não levantei e não fui homem e mulher o suficiente para atravessar esse Jordão. E acreditar em Deus, que Ele era fiel para cumprir. Amém, meu irmão? Porque enquanto nós não assumirmos responsabilidades, nós continuaremos como meninos. Menino não paga a conta, menino só pede. Deus está procurando homens e mulheres que sejam responsáveis para pagar a conta. Está entendendo, meu irmão? Sim ou não? Menino quer sentar e quer comer, não quer saber quanto que vai dar. Não quer saber o que tem que pagar. Mas homens e mulheres de responsabilidade, homens e mulheres de Deus, entendem que novos ciclos só vão acontecer se eles forem responsáveis para pagar a conta, para falar: eu vou assumir a minha responsabilidade, eu vou mudar de ciclo. Algo vai acontecer porque Deus me chamou para fazer. Está comigo, meu irmão? Sim ou não? Sabe John Wesley? Ele disse: Senhor, dá-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, que não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Foi isso que ele disse. Dá-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que não amam nada mais do que o Senhor, e eu vou abalar esse mundo. Porque tudo que nós precisamos é temer isso, temer aquilo que nos afasta de Deus e amá-lo cada dia mais. Está comigo, meu irmão? Então, quando nós entendemos isso, uma mudança começa a acontecer. Diga comigo: segunda chave. Diga: segunda chave. Eu preciso sair do deserto e olhar, diga, cravar os meus olhos naquilo que é novo, em novos desafios. O versículo 2, Deus fala para ele: levanta, porque eu tenho uma terra que eu prometi. Irmãos, o deserto é lugar estéril, lugar de passar, não é lugar de morar. Nós não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério, mas para conquistar a terra que Deus nos prometeu. Aqueles que duvidaram da promessa, eles foram enterrados no deserto. Escuta o que eu vou te falar: enquanto você continuar duvidando daquilo que Deus te prometeu, você vai ser sepultado no deserto. Está comigo, meu irmão? Você vai ser sepultado no deserto. Mas quando você acreditar, você vai ver a terra que Ele prometeu. A incredulidade nos planta no deserto, mas a fé nos faz cruzar o Jordão. O Jordão precisa ser atravessado, o ciclo novo precisa ser começado. Entenda uma coisa: eu só vou atravessar de ciclo se eu tiver dentro do meu coração indiferente, indignado de viver no deserto. A travessia do Jordão era simplesmente sair do deserto e começar a ver aquilo que Deus prometeu. Escuta o que eu vou te falar: infelizmente tem muita gente que se acostuma com o deserto e faz o deserto a sua habitação, porque não tem a coragem de molhar os seus pés para atravessar o Jordão. Está entendendo, meu irmão? Eu só começo um novo ciclo se eu estiver disposto a deixar o deserto. Aquilo que é impossível para você, entenda, é possível para Deus, e Ele te capacita para fazer. O Senhor pode realizar o seu sonho ainda nesse ano. Pastor, misericórdia, acaba amanhã. Pode. Pode. Ele é fiel para cumprir, meu irmão. Sabe, quando a gente abraça o projeto de Deus, os nossos sonhos, eles deixam de ser medíocres e eles chegam ao nível daquilo que Deus é. Nós precisamos ter sonhos grandes, grandes alvos, grandes anseios. Sabe, quem não faz... Infelizmente, escuta o que eu vou te falar. Infelizmente, tem gente que não passa nem a mão numa carta dessa, porque fala: só mais uma carta. Escuta o que eu vou te falar: você não está pronto para viver um novo ciclo. Você está chorando Moisés, você está com saudade do deserto,
Porque quando o nosso coração está queimando, você coloca e escreve sonhos grandes, você escolhe os seus maiores sonhos, os seus maiores desejos, você traça metas, você fala, eu vou chegar, eu vou alcançar. E isso não tem nada a ver, meu irmão, com palavra, sabe, com força da palavra, não. Isso tem a ver com o seguinte: se você se levantar e você dizer, eu vou, Deus se levanta e fala, então eu vou te ajudar. É assim que acontece. Porque o que Deus precisa é homens e mulheres que se disponha. Não foi isso que ele falou para ele? Dispõe-te que eu vou te fazer chegar lá. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? É que muita gente quer mudar de ciclo, mas com a mesma preguiça que começa tudo, com a mesma má vontade que começa tudo, com a mesma falta de fé que começa tudo. E escuta o que eu vou te falar: Deus gosta de homens e mulheres que pensam como Ele, ousados. É assim que nós temos que ser, olhar para aquilo que nós queremos e falar, eu vou chegar lá porque Deus vai me levar. Sabe, eu olho para John Wesley, meu irmão. John Wesley pregou mais de uma vez por dia, durante 54 anos da sua vida. John Wesley viajou a cavalo mais de 200 mil quilômetros na sua vida, pregando o Evangelho. Publicou um comentário, vou falar coisas que você não sabe. John Wesley publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia. Ele escreveu um dicionário de inglês, 5 volumes de filosofia, 4 volumes da história da igreja, 3 volumes sobre medicina e 6 volumes sobre música clássica. Sabia disso? O seu jornal, tudo que ele fez ao fim da sua vida, totalizou 50 volumes. E no final da sua vida, a igreja ao qual ele levantou e edificou era a 3ª maior força evangélica do mundo na sua época. Escuta o que eu vou te falar: as melhores pregações ainda não foram pregadas, as melhores músicas ainda não foram escritas, os melhores livros ainda não foram publicados, estão dentro de você. Deus guardou dentro de você. Deus acredita tanto em você que as respostas que o mundo aguarda está dentro da sua mente, está dentro do seu coração. Deus colocou e depositou em você. Você está comigo, meu irmão? Você tem um potencial enorme. Deus acredita em você. Você só precisa falar, eu vou fazer, eu vou colocar em prática e Deus vai te honrar. Eu ouvi um testemunho de um jovem numa igreja em São José dos Campos. Esse jovem um dia estava assistindo televisão. A sua igreja, a juventude, estava fazendo um programa de empreendedorismo na igreja. Escuta o que eu estou te dizendo. Olha só. Esse jovem estava assistindo um programa de televisão. Quando ele estava assistindo aquele programa de televisão, ele começou a pensar, o que eu vou fazer de empreendedorismo lá na minha igreja? Ele pensou, era uma gincana, uma dinâmica da igreja que fazia eles a pensarem mais. E aí ele viu um comercial de carros. Isso aconteceu, eu conheci o pastor dele me contou isso. Quando ele viu aquele comercial de carro, ele viu o emblema do carro, que é a logo do carro, né? Como tem a Chevrolet, a Volkswagen, a Mercedes, ele viu e ele falou, eu vou criar uma logo, um emblema de carro iluminado, de LED. Para que a luz do carro, né, da marca, apareça. Parece tão bobo, mas ele fez e ele patenteou aquilo. Sabe o que é mais engraçado? Ele não tinha dinheiro para patentear. Ele pediu R$2.000 emprestado para um amigo da igreja para patentear aquilo. E ele falou, eu vou te pagando aí R$200 por mês, até sumir de vista. E o menino, mais doido ainda, acreditou e pagou, e deu o dinheiro para ele. R$2.000. Um dia, ele esqueceu daquilo. A gincana passou, ele nem ganhou o concurso da igreja de empreendedorismo. Um dia, ele estava assistindo televisão e viu um comercial de uma grande empresa de carro internacional, nem é do Brasil, com a logo do jeito que ele fez, iluminada de LED. Ele ligou na empresa e perguntou, vocês têm autorização para fazer isso? Não, ninguém nunca fez. Ele mostrou a patente. A empresa ligou para ele, o advogado da empresa, o exterior, falou com ele assim, nós te pagamos 5 milhões por essa logo. Porque eles não tinham direito para usar. Eu conheci o pastor dele. Eles compraram a logo dele por 5 milhões de reais. 5 milhões. Escuta o que eu vou te falar. Ele
O jovem que emprestou os R$2.000 para ele, estava de saída do exterior, para o exterior, para estudar fora. Não tinha dinheiro nenhum. No dia da festa de despedida, ele chegou com um envelopinho lá, o jovem não sabia nada. Falou aqui, eu quero só te dar um presente. Quando o menino abriu, era R$500.000. Falou, é só para recompensar os 2.000 que você me emprestou. Escuta o que eu vou te falar, parece tão louco, né? Eu conheci o pastor dele, lá de São José dos Campos. Escuta o que eu vou te falar. Tudo o que precisa para virar o jogo na sua vida, para virar a mesa na sua vida, para virar o ciclo, não está no que vai acontecer, está naquilo que Deus já colocou dentro de você, e você não tem coragem de expor e atravessar o Jordão e falar, eu vou meter a cara e Deus vai fazer acontecer, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Está entendendo, meu irmão? Ele é fiel para cumprir. Ele promete e Ele cumpre, porque Ele vela pela sua palavra. Deus nos chamou para sermos relevantes. Sabe, as cidades eram fortificadas e elas precisavam ser conquistadas. Interessante isso, porque naquele tempo tudo era muito murado. Por quê? Porque Deus não nos chamou para contar inimigos. Deus nos chamou para vencê-los, meu irmão. Deus nos chamou não para saber quantos são os que estão lá. Deus nos chamou para ir e destruir as obras de Satanás e vencer os inimigos e passar por cima das adversidades. Eu não quero saber o que vai acontecer, qual é o nível do desafio. Eu sei que eu tenho um Deus que nunca perdeu e está no trono assentado, torcendo pelo meu sucesso, falando, vai, dispõe-te, porque eu quero atravessar esse povo. Há batalhas que você precisa vencer, e o tempo de agir é agora. Essa é a hora. A vida não é um ensaio, meu irmão. Muitos vivem a vida como se fosse um ensaio. Muitos entraram em cena apenas para participar. Não, Deus te chamou para excelência. Deus te chamou para levantar um legado. A vida não se repete. A vida não espera. O que você precisa fazer deve ser feito hoje. Chega de procrastinação. Chega de empurrar. Chega de levar com a barriga, como diz o ditado. Faz acontecer aquilo que Deus te falou para fazer. Terceiro princípio, nós precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas os nossos pés precisam molhar. Diga comigo assim, Deus me faz atravessar o Jordão, mas os meus pés precisam molhar. Sabe o que eu entro em crise quando eu leio o Novo Testamento? É quando eu vejo a passagem onde os discípulos estão dentro do barco e Jesus aparece como um fantasma. Você lembra disso? Eles acham que é um fantasma e Pedro pergunta, Senhor, se és tu, me manda ir contigo. E o que acontece? Pedro vai, Jesus o chama. E o que acontece ali? Ele anda sobre as águas, mas num determinado momento ele afunda. Você já percebeu isso? Ele afunda. Jesus o socorre, ainda chama ele de um homem que não tinha muita fé. Mas entenda uma coisa, sabe o que eu fico imaginando, irmão? Pedro chegando do outro lado da margem, todos os discípulos, porque a multidão já esperava Jesus. E alguém pergunta, por que só Pedro está molhado? Eu não quero saber se eu vou quase afundar, se vai dar certo ou não vai. Eu só quero chegar da outra margem e falar, eu tive coragem de molhar. Eu tive coragem de molhar os meus pés. Quem está seco não faz nada, meu irmão. Quem faz proeza é quem anda molhado. Você já viu falar que lápis pequeno é que não, lápis bem estruturado é que não escreve nada? Se você está muito bonitinho é porque você não escreveu nada. Se você não tomou nenhuma pancada ainda, é porque você não fez nada. Se ninguém tentou te parar, é porque você não está fazendo nada. Se ninguém tentou te derrubar, é porque você não está construindo nada. Cada vez que alguém tenta me parar, tenta me derrubar, tenta fazer alguma coisa, eu sou mais convicto que eu estou construindo. Quem não tem empecilhos é quem não está fazendo história. Josué, você pode atravessar o Jordão, mas você precisa molhar os seus pés. Põe o pé na água. Nós precisamos, meu irmão, desromantizar a vida.
desromantizar a vida e entender que a promessa só é cumprida se eu arregaçar as mangas e falar: eu vou suar, eu vou molhar, eu vou ralar, eu vou tomar, eu vou receber pancada, mas eu vou chegar na terra prometida. A vida não é feita para quem quer sair bem, meu irmão, para quem quer sair ileso, para quem quer sair bonito. A vida é feita para homens e mulheres que querem conquistar, ainda que tenham que enfrentar desafios, ainda que tenham que molhar as suas vestes. Entre no Jordão. Sempre vai haver uma mudança de ciclo, sempre vai haver um Jordão. Há obstáculos na nossa vida que a gente podia chamar de Jordão pessoal. Talvez uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado, um sonho não realizado. Deus não mostrou para o Jordão. Engraçado, né? Ele não mostrou, ele não falou: Josué, tem um Jordão. Ele apenas mandou atravessar. Porque a ponte para atravessar aquele Jordão era a fé de Josué. Era a fé de Josué. Sabe, quando nós entendemos isso, nós começamos a viver o extraordinário de Deus. Irmãos, há sempre um Jordão a ser atravessado para mudar o ciclo. Mas o que é Jordão? Para aquele que lançou os fundamentos da terra. O que é o Jordão? Para aquele que pela sua palavra fez criar os céus e a terra. Qual é o Jordão? Que Jordão é esse para o Senhor, que mede as águas do oceano na coxa da sua mão, meu irmão? Você já parou para pensar nisso? Nós precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força. Quanto mais nós confiarmos no nosso próprio merecimento, na nossa própria boa vontade, no nosso próprio esforço, nós não vamos chegar lá. Josué chorava Moisés porque ele não se achava no mesmo nível. E entenda, ele não era mesmo, porque Deus faz cada um de forma diferente, para um potencial diferente, para uma obra diferente. O pior problema de Josué que fez travar ali, foi a maldita da comparação. Você não vai chegar em lugar nenhum enquanto você se comparar com os outros, meu irmão. Não se compare com ninguém, porque aquilo que Deus fez para você é para você. Tem muita gente baseando o seu próprio esforço. Tem muita gente baseando o seu próprio merecimento e esquecendo o favor de Deus. Eu me lembro de um episódio de Moisés, que ele chega diante de Deus, lá no monte. Não sei se você se lembra disso. E Deus fala para ele: Moisés, eu estou cansado desse povo. Esse é um povo que só reclama, que só murmura, que não acredita nas minhas promessas. Eu vou matar esse povo, Moisés. Sabe o que Moisés fala para Deus, irmão? Olha aqui para mim, ele fala para Deus assim: Deus, o Senhor pode matar esse povo, mas lembra de uma coisa, risca o meu nome daí. Risca o meu nome do livro da vida. Irmãos, não dá para entender, mas eu consigo hoje perceber que Moisés só foi Moisés porque ele tinha coragem de acreditar naquilo que Deus falou. Porque quando ele falou para Deus: Deus, risca o meu nome do seu livro, se você matar esse homem, o que ele estava querendo dizer é: lembra que o Senhor não prometeu para mim, o Senhor prometeu para eles. Está entendendo, meu irmão? Desculpa que eu vou te falar, não sou como heresia não, mas esse homem pregou para Deus. Ele falou: eu quero te fazer lembrar, Deus, que o Senhor prometeu. Esse cara pregou para Deus. Ele falou: deixa eu falar uma coisa para o Senhor aqui, foi o Senhor que prometeu. Então se o Senhor matar esse povo, risca o meu nome. Porque ele tinha intimidade com Deus, meu irmão. E logo depois, nesse mesmo momento, Deus falou: então tá bom, Moisés, eu não vou matar não, mas a minha presença não vai com eles. Eu vou mandar um anjo, sabe? Eu vou mandar favor, eu vou mandar tudo, vai acontecer tudo direitinho, mas a minha presença não vai. Existem dois termos ali no original. Quando ele está falando ali, ele está falando assim: a minha teofania não vai com eles. A minha teofania, o que é teofania? É Deus ali, ou melhor, a minha teofania vai com eles, é Deus em forma, vai. O meu anjo vai, a minha presença não vai, mas o meu anjo vai dar tudo certo. Moisés olha para Deus e fala assim: Senhor, eu não quero a sua teofania, eu quero o teu caboge, eu quero o peso da sua glória. Não me faça descer desse lugar, se o peso da sua glória não for comigo.
Foi isso que ele falou para Deus. Eu não quero saber se eu vou alimentar, eu não quero saber se amanhã eu vou acordar, eu não quero saber se vai acontecer ou se não vai acontecer, se vai ter água ou se não vai. Eu quero o peso da sua glória. Moisés viciou na coisa certa, meu irmão. Escuta o que eu vou te falar. Só há mudança de ciclo se eu entendo que eu não preciso da teofania de Deus, eu preciso do teu cabode, eu preciso do peso da sua glória, eu preciso da sua glória dentro de mim, eu preciso da sua presença entre os meus pulmões, entre a minha veia, entre os meus pensamentos. E quando eu acordar, o cabode de Deus vai estar sobre mim. Eu não estou nem aí com o que vai acontecer, se eu vou ter ou se eu vou deixar de ter, mas o peso da glória precisa estar sobre nós. Foi isso que Moisés falou para Deus. Deus, eu não estou nem aí com a tua teofania, eu quero o teu cabode, eu quero o peso da sua glória. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, para atravessar o Jordão, você só precisa do cabode de Deus. Levanta, Josué, molha os teus pés, porque o meu cabode vai estar com você. Quinto, quarto e último, nós precisamos discernir a visão de Deus para nós. Josué, ele percebeu a visão clara de Deus, o que Deus queria fazer, onde que ele queria e a quem ele queria levar. Ele sabia onde, ele sabia o que e ele sabia quem. Escuta o que eu vou te falar, para mudar de ciclo, Deus precisa de homens e mulheres que saibam a visão clara do que Deus vai fazer. Escuta o que eu vou te dizer, se você não é capaz de pegar um lápis, uma caneta e um papel e colocar diante de você a visão clara do que você quer que Deus faça, de onde Deus quer te levar e aonde você vai chegar, você não precisa caminhar para lugar nenhum, porque qualquer caminho que você for é tempo perdido, meu irmão. Qualquer pessoa nesse mundo que não sabe aonde quer chegar, não precisa caminhar, porque é tempo perdido. Você não precisa mudar de ciclo, você não precisa mudar de Jordão, você não precisa atravessar Jordão, mudar de ano, se você não sabe nem como você quer chegar em dezembro de 2019. Deus falou para Josué, Josué, eu quero levar você lá, eu quero fazer isso, e eu quero que você leve esses. Ou seja, aonde, quem e como, o que eu vou fazer? Visão clara. Josué tinha uma visão clara. O versículo 4, o versículo 2, ele diz: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te, levanta e atravessa este Jordão para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu tenho dado como prometi a Moisés. Versículo 4, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Deus deu detalhes. Ou seja, tudo isso que eu te falar vai se cumprir, eu vou te dar visão clara. Você nunca vai mudar de ciclo se você não tiver uma visão clara. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você só precisa falar, é lá, e Deus vai falar, então vamos trabalhar para você chegar. Está entendendo? Você está entendendo? Se você alinhar o teu coração com o propósito de Deus, Deus vai te levar. Escuta o que eu vou te dizer. Talvez tem gente aqui que não está acreditando no que eu estou dizendo. Você vai morrer no deserto, meu filho. Você vai morrer sem ver. Pastor, mas tem como? Tem. Um monte de gente comeu o maná de Deus, viu tocha, viu o mar abrindo, viu um monte de coisa e morreu no deserto. Porque Deus não é Deus de entretenimento, Deus é Deus de pessoas que acreditam na sua promessa. Eu não estou nem aí com o que você já viu na sua vida, eu quero ver o que você vai ver. Está entendendo? A questão não é o que você viu, é o que você vai ver. Porque homens e mulheres de Deus, que estão dispostos a viver novos ciclos, eles não se importam com o que viram, eles se importam com aquilo que ainda não viram. Eles são movidos pela eternidade, eles não são movidos pelo passado. O que me move hoje, não é o que eu vivi ontem no meu quarto de oração, mas é o que eu não vivi amanhã. Homens e mulheres de Deus são movidos por promessas e não por contos de motivação, contos de fada, contos de não sei o que. Não, meu irmão, nós não somos movidos por isso, nós somos movidos pela promessa, por aquilo que não é visível. Todo homem que viu o invisível foi taxado e chamado de louco. Quando falaram para
para o criador da Apple, como é que ele chama mesmo? Steve Jobs. Quando o Steve Jobs apresentou o primeiro smartphone, sabe o que eles chamaram ele? De maluco. Ninguém nunca ia fazer um trem daquele, ninguém nunca ia usar um trem daquele, ninguém nunca ia comercializar um negócio daquele. Homens que vê o que ninguém vê são loucos, meu irmão. São malucos. É por isso que Hebreus fala, homens cuja terra não era digna, porque eles viam o que a terra não via. Eu quero profetizar na tua vida. Deus vai te dar uma visão tão clara, que você vai ver o que ninguém está vendo. Você vai enxergar o que ninguém está enxergando. Você vai pisar onde ninguém achou que nem tinha solo. Você vai chegar lá. E alguém vai perguntar, como é que você chegou aí? Você vai falar, eu vi antes de acontecer. Eu vi. Eu vi. Eu amo uma frase que eu ouvi de um grande homem de Deus. Ele disse o seguinte uma vez: eu vi o futuro e eu decidi viver lá. É lá que eu quero viver. Eu não quero saber do que passou, eu não quero saber, do que vai acontecer. Eu quero viver para o futuro, porque se os meus olhos estão na eternidade, o meu presente vai ser cooperado para me fazer chegar lá. Está entendendo, meu irmão? Quando os meus olhos estão no invisível, a terra me critica, pessoas me zombam, talvez ninguém aposta na minha ideia, mas o dia que acontecer, você vai ser admirado. E depois, sabe o que vai acontecer? Você vai ser copiado. Não é assim? Primeiro você é criticado, depois você é admirado e depois você é copiado. Talvez você está no nível da crítica, mas um dia você vai ser admirado. E não se espante o dia que tentarem fazer igual você. Não se espante. Porque Josué olha para tudo isso. Está vendo o Oriente, o pôr do sol. Esses são os seus limites. Eu profetizo. Deus vai te dar visão clara aqui nessa noite. Porque quando a nossa mente... Escuta o que eu vou te dizer. Eu preciso fazer isso para você entender. Não pense. Olha aqui para mim. Não pense no elefante cor-de-rosa. O que você fez agora? Você acabou de pensar. Porque tudo aquilo que você fala, a sua mente acredita. Está entendendo, meu irmão? Em nome de Jesus, Deus vai te dar uma visão tão clara, que você vai começar a enxergar na sua mente tudo que você vai viver. A sua família feliz, a sua renda financeira, a sua casa construída, seus filhos diante da presença de Deus, um avivamento, você sendo usado por Deus, sua célula multiplicando, aquilo que Deus está fazendo na sua vida se cumprindo, e você começa a ver o Oriente, o pôr do sol, os seus limites, a terra onde Ele vai te dar, e de repente quando você abrir os seus olhos e atravessar o Jordão, você vai estar no processo para chegar naquele lugar. E o dia que você chegar lá, você vai falar assim: meu Deus, um dia Deus me mostrou tudo isso aqui. Deus me mostrou tudo isso aqui. Deus é o arquiteto, meu irmão. Deus é o arquiteto. Ele desenhou tudo. E você só precisa apreciar Ele fazendo. Um dia eu estava falando, a Yara ali, da minha célula, ela é arquiteta. Um dia eu falei para ela lá na célula: Yara, deve ser tão bom ser arquiteto, né? Porque você vê a coisa tudo assim na planta e de repente o trem, puf. Aí ela falou para mim: mas é um processo e tal, você tem que ir vendo. E eu fiquei imaginando depois, dentro do meu coração, que Deus é um arquiteto, irmão. Deus já desenhou tudo. E quando tudo estiver de pé, tudo estiver montado, tudo estiver pronto o projeto, Ele te coloca lá dentro. E Ele fala: você acreditou. Você viu, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. 2019 não chegou, mas eu já estou na sua virada. Eu já estou lá em 31 de dezembro falando: eu sei como eu vou chegar lá. Quantos sabem como vão chegar no final do ano que vem? Você crê nisso, meu irmão? Deus é um Deus de mudança de ciclo. Você só precisa ter uma visão clara. Josué, quem? Todo o povo. Aonde? A terra que eu dou aos filhos de Israel. Quando? Agora. Deus não é o Deus de ontem, Deus é o Deus do agora, porque o agora já é o futuro, meu irmão. Deus já está fazendo coisa nova. Enquanto você estava pensando, Deus já estava fazendo coisa nova aqui agora. Esse Deus do agora está planejando coisas novas. Deus, me mostra o limite, porque eu quero chegar lá. Me mostra onde eu preciso, só me dá o limite, que eu vou avançar.
Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? O que Deus te chamou para fazer? Qual é a tua visão? Aonde Deus quer te levar? Qual é a paixão da sua vida? O que queima no seu coração? A visão de Deus é o que vai prevalecer. Tudo pode passar. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Nem todos os dias você vai estar motivado. Um dia eu estava falando com Deus. Deus, se a motivação... Porque você já percebeu que nem todo dia a gente está motivado, irmão? Ou todo mundo acorda igual a minha irmã. A minha irmã mais do meio, a Raquel, eu queria ser igual a ela, irmão. Ela acorda todo dia com música. Música, pá. Eu falei, que isso? Você conhece alguém assim? É difícil, a minha irmã é assim. Nem todo mundo acorda motivado. Você já parou a pensar nisso? Que tem um dia que você fala, hoje eu não quero mexer com nada. Quantos já pensaram nisso? A disciplina de fazer o processo acontecer para você chegar na sua promessa exige 2 fatores. Diga comigo assim: motivação e decisão. É como uma obra que está sendo construída. A motivação e a decisão são 2 pedreiros, amém? O dia que um faltar, o outro tem que trabalhar, irmão, para chegar lá. Pastor, faltou motivação, vai na decisão. O que é decisão? Eu não quero, mas eu preciso, porque isso faz parte do processo de Deus na minha vida. Eu vou fazer sem querer. Isso chama decisão. Quantos já fizeram muita coisa sem querer? Porque você decidiu. O dia que não tem motivação, tem que ter decisão. Porque se você for esperar motivação, você vai viver de domingo a domingo. Eu vou lá escutar um pastoral vindo domingo, e aí eu começo animado. Escuta que eu vou te falar uma coisa, você vai viver uma vida de só de procrastinação na sua vida. Quero te dizer, para a gente encerrar, Deus tem uma obra grande para fazer na sua vida, mas você precisa molhar os seus pés. Primeira coisa, enterre o teu Moisés. Passou, amém? Passou. Enterra o teu Moisés. Segunda coisa, meu irmão, você precisa entender que quando você está nos planos de Deus, o deserto não é o seu lugar, mas é aquilo que Ele prometeu. Diga comigo assim: eu sei para onde eu estou indo. Terceira coisa, quando nós entendemos que aquilo que Deus vai fazer para mudar de ciclo, a gente precisa cruzar o Jordão. Precisamos molhar os nossos pés. E a quarta coisa, nós precisamos ter uma visão clara daquilo que Deus vai fazer. Clara. O que Deus te chamou para fazer? Qual é a obra? Qual é a visão? A minha paixão é pregar. Minha paixão é levar o amor de Deus. No peito de Hudson Taylor ardia evangelizar a China. Depois você estuda sobre ele. Hudson Taylor ardia por evangelizar a China. John Knox sonhava com uma Escócia ganha para Jesus. William Wilberforce, ele sonhava com o término da escravidão na Inglaterra. Spurgeon dizia para os seus alunos: meus filhos, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixem deixando a posição de embaixadores do céu. Deus disse para Josué: não te mandei eu? Por que você está acomodado? Por que você está aí assentado? Coloca os teus pés no Jordão e atravessa, porque eu tenho uma terra que eu prometi para vocês. Eu quero te dizer uma coisa: tudo que você precisa fazer nessa noite é molhar os teus pés, levantar de onde você está e molhar os teus pés e falar: é agora. Se você esquecer de tudo que eu te disse aqui nessa noite, lembre-se de uma coisa: muitos mudam de ano, mas poucos passam de ciclo. Mudam de ciclo. Hoje é a tua mudança de ciclo. Pastor, mas a virada é amanhã. Mas o ciclo vai mudar agora. Porque amanhã, a hora que você virar, você já vai estar minutos adiantado de um monte de gente no mundo que está passando 2019. Fica de pé no seu lugar. Quantos estão prontos para mudar de ciclo? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus bem forte. Bem forte, bem forte, bem forte. Diga glória a Deus. Levanta a sua mão direita. E eu quero que você agora comece a pensar no seu lugar todos os Moisés que precisam ser sepultados na sua vida agora.
Lembra, agora é um momento profético de Deus. Começa a lembrar agora todos os Moisés que precisam ser sepultados. O que precisa ficar aqui? O que precisa ficar nesse lugar? O que te atrapalharia de atravessar o Jordão? O que talvez te faz se assentar e chorar e lamentar coisas que não aconteceram, ou coisas que aconteceram que não poderiam ter acontecido. Em nome de Jesus você vai sepultar esse Moisés agora. Pastor, mas foi uma fase tão boa. Mas fase boa ainda é passado, meu irmão. E não tem poder nenhum para mudar o teu futuro. Não tem poder nenhum para mudar o teu futuro. Enterra o teu Moisés agora. Enterra o teu Moisés agora. Fala com o Senhor: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero fazer algo profético agora. Fecha os teus olhos, onde você está. Eu sei que vai dar uma confusão, mas não tem problema. Fecha os teus olhos onde você está. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de atos. Sabe, quando Deus falou com Abraão, Deus mandou ele edificar altar. O que tinha a ver? O altar estava no coração dele, mas Deus falou que era um de pedra, porque tudo que é visível se acontece dentro de nós quando nós fazemos algo profético. Sabe, quando Deus falou para Moisés atravessar o mar, ele poderia simplesmente dar uma ordem, mas Deus fez ele pegar um cajado de pau, sabe, humano, da terra, e fez ele tocar as águas, para que ele entendesse que céus e terra precisavam estar alinhados. Profético, meu irmão. Deus é um Deus do profético. Feche os seus olhos e imagine agora. Veja o teu Jordão. Olha para o teu Jordão agora. Um rio, realmente. Um rio na tua frente agora. Um rio. Com muito volume de água. E isso aí representa desafios que você precisa vencer. Representa inimigos que você precisa passar por cima para chegar na promessa que Deus te deu. Talvez lutas, talvez decisões que você precisa tomar, talvez ações que você precisa ter. E você tem um trono que está assentado, um Deus que está assentado lá no trono, um trono que está te olhando, os céus olhando para você agora, e os céus está querendo uma resposta sua. Deus estava doidinho para levar aquele povo, ele estava doidinho, irmão, doidinho, mas ele precisava de uma resposta de Josué. Deus já está lá em 2019 agora. Deus está no último domingo de 2019, como nós estamos aqui agora em 2018, porque Ele já transcendeu, Ele é o futuro, Ele já está lá, Ele está te vendo conquistando tudo que você queria. E sabe de uma coisa, irmão? Esse Deus está doidinho para ver Josué se levantar, parar de lamentar a morte de Moisés e pisar as águas do Jordão. Esse Deus está torcendo porque Ele gosta de agir. A Bíblia fala que Ele age pelos seus. Deus é um Deus de movimento. Deus não é um Deus que fica sentado vendo coisas. Deus é um Deus que faz tudo novo. E Ele está doido para agir no teu 2019. Ele está doido para você cancelar uma mudança de calendário e começar hoje uma mudança de ciclo. Uma mudança de tempo. Uma mudança de tempo, de ciclo. O ciclo, ele muda dentro, o tempo muda fora. Eu não dependo de um calendário, eu dependo do ciclo de Deus. A hora que Ele virar a minha chave, é aí que eu estou começando um novo tempo. Eu quero fazer algo profético. Aonde você está? Você que quer de fato viver isso e acredita nisso, nós vamos fazer algo profético. Eu sei que vai ter que empurrar essas cadeiras, mas você vai molhar os seus pés como se você estivesse atravessando o teu Jordão e vai chegar até a ponta desse altar. Mas por favor, se você conseguir vir no mesmo espírito que você está, você vai vir. Em nome de Jesus, eu te aguardo aqui do outro lado do rio. Sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Você que quer uma mudança de ciclo, você que não quer viver o mesmo ano de 2018, você que fala para você hoje mesmo: eu vou enterrar esse Moisés, eu vou ter uma visão clara, eu vou saber aonde Deus vai me levar, eu quero ver os feitos de Deus na minha vida, eu não quero lamentar mais nada. Sai do seu lugar, meu irmão, mas profeticamente, porque em nome de Jesus, quando você voltar para o teu lugar, quando você sair dessa igreja nessa noite, você já vai estar num novo ciclo, num novo tempo.
Alguém vai dizer, mas parece que você já até começou o ano. Você vai dizer, realmente, o ciclo já mudou dentro de mim. O ciclo já mudou dentro de mim. Não é quando a meia-noite virar, não é quando os fogos estourar, mas é quando eu tomar uma decisão dentro de mim, que eu já não fico mais assentado diante desse Jordão. Eu vou viver tudo que Deus tem para mim, eu vou viver as promessas dele para mim. Chega esses bancos para trás, os obreiros me ajudem aí, e vamos vir aqui para frente, sai nos corredores, vem para frente, e comece a clamar ao Senhor agora. Diga para Deus: Deus, eu não quero a tua teofania, eu quero o teu cabode, eu quero o peso da tua glória, eu quero a tua voz dizendo: se dispõe-te, Josué, levanta de onde você está, levanta onde você está, porque eu tenho um novo ciclo para você. Moisés pode ter morrido, mas agora você vai continuar tudo aquilo que eu prometi. Deus trouxe essa palavra nessa noite como um sinal profético para muitas pessoas que já não iam virar um ano, iam continuar no mesmo, mas hoje Deus está encerrando um ciclo velho na tua vida. Deus está colocando decisões na tua boca, Deus está colocando pensamentos agora, ideias que ainda não foram criadas, visões que ninguém nunca teve. Alguns vão te criticar, vão te chamar de louco, vão dizer que você não pode, mas não tem problema, porque agora eles te criticam, depois eles te admiram e um dia vão querer te copiar e vão dizer: o que você fez? Você vai dizer um dia: eu encerrei um ciclo na minha vida. Você não pode ser escravo do sentimento mais. Você não pode ser escravo do luto de ter perdido um relacionamento mais. Você não pode ser escravo do luto de uma proposta que não deu certo, de um empreendedorismo que falhou, de alguém que desacreditou em você, de um dia que as tuas promessas foram abaladas. Não, Josué, não, Josué, não, Josué. Eu coloco a minha força sobre você nessa noite. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não tem a ver com os homens, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com as minhas promessas sobre você. Não tem a ver, meu irmão, com aquilo que está acontecendo. Não é sobre o caminho, é sobre o destino.